Galera, é o seguinte, encontrar a beleza dos jogos de acordo com a geração em que eles foram lançados, aos poucos foi perdendo sentido. Hoje em dia tem se tornado cada vez mais difícil de se discernir o que é um gráfico de PlayStation 4 e o que é um gráfico de PlayStation 5, justamente porque os jogos têm se amparado muito excessivamente apenas em recursos visuais e muito menos em técnicas inteligentes ou em direção artística para poder apresentar o que um console pode fazer verdadeiramente. O que antes era um trabalho muito apoiado em técnicas inteligentes vindas dos desenvolvedores e um foco criativo apenas na direção de arte em cima dos jogos mais antigos, hoje em dia passou a se amparar, na maioria das vezes, apenas sobre os motores gráficos. Tudo é sobre gráfico. Só que Stellar Blade é uma exceção a essa regra. E ele é uma exceção à regra não apenas porque ele consegue ter um trabalho artístico que valoriza todo o potencial dos gráficos dele, mas também porque consegue fazer com que esse trabalho artístico valorize um visual que, na verdade, é de um jogo de PS4. Por isso, vamos dizer que hoje, falar desse jogo considerando o PlayStation 4 como padrão visual dele, ao mesmo tempo em que exploramos em que partes o PS5 conseguiu mostrar que o seu poder foi usado, vai ser algo comum para nossa conversa. Uma conversa que, diga-se de passagem, além de ter uma explicação, tem também um contexto histórico. Ele parecer um jogo de PS4 não é à toa. Stellar Blade originalmente foi um jogo anunciado como um jogo de PS4. Na verdade, o nome do projeto no início era Project Eve, que, diga-se de passagem, é o nome da protagonista do jogo na versão final dele. Mas após um ano desde o anúncio dele, um trecho de gameplay foi revelado para termos uma ideia de como o jogo iria se comportar. Ali, muitos associaram ele a Devil May Cry, assim como também o associaram a Bayonetta, o que eu diria ter sido um erro gritante de expectativas. Parece que o gênero de hack and slash, desde a estreia do primeiro Devil May Cry no PlayStation 2, foi se tornando tão popular e ficando tão abrangente, criando até algumas ramificações, que alguns jogos conseguiram criar o seu próprio estilo de hack and slash dentro do gênero de hack and slash, se é que isso faz sentido. E por isso Stellar Blade não se assemelha a jogos como Bayonetta ou Devil May Cry necessariamente. Diria que na verdade ele surfa num estilo muito mais consolidado pelo gênero Souls, ao menos no que diz a jogabilidade dele, e por isso ele é considerado um jogo de hack and slash também, mas não necessariamente associado de forma direta a Devil May Cry. Um estilo em que eventos frenéticos estão mais associados aos seus entornos do que necessariamente aos seus combates de fato. E por que não dizer que é um estilo mais inteligente também? Em outras palavras, embora ele seja um jogo desse gênero, estudar os movimentos dos inimigos aqui é muito mais fundamental do que sair desferindo golpes sem qualquer tipo de critério, e isso torna um jogo muito mais interessante do que um hack and slash genérico que apenas tenta surfar no que Devil May Cry conseguiu consolidar com muita qualidade. Ele não é uma cópia qualquer. Só que isso nós só fomos descobrir em setembro de 2022, quando o jogo recebeu um nome oficial no PlayStation Showcase e a ideia de jogabilidade foi de fato revelada de forma concreta. No entanto, esse não é o grande problema por aqui. O que a gente precisa falar é sobre como esse jogo consegue ser bonito mesmo diante de um caso tão confuso que usa uma base de PlayStation 4 para poder se apresentar. O problema todo que permeia a nossa dúvida por aqui então é como o jogo consegue ser bonito, parece ter visuais mais fantásticos do que de fato eles são, se fantasiando de um jogo de PS5, quando na verdade a base gráfica dele é de um jogo de PS4. Como ele consegue fazer essa transição de um gráfico de PlayStation 4 para um gráfico de PlayStation 5? Por isso a nossa conversa hoje é profunda, mas não é difícil de entender. Para começar, a gente precisa saber que Stellar Blade é baseado na Unreal Engine 4, e isso é sinônimo para muitas coisas. O primeiro sinônimo, por exemplo, é que nós vamos explorar os ambientes e vamos encontrar uma densidade de elementos relativamente alta. As cidades destruídas ou os ambientes internos são povoados de diversos assets, sem qualquer tipo de dificuldade, e esse motor gráfico é conhecido por fazer isso muito bem. Nesse meio, o segundo sinônimo eu diria que está relacionado à alta qualidade dos materiais então. Dos desertos cobertos pela areia até os ambientes urbanos que misturam superfícies rochosas e uma invasão de vida vegetal no mundo futurista do jogo. Cada um desses elementos são tão bem representados que chega a ser assustador como a Unreal Engine 4 consegue ser extremamente eficiente nesse sentido. O motor chegou na geração do PS4 usando um sistema de renderização baseado em física, que considera a luz de ambientes reais sobre qualquer objeto para poder trazer esse tipo de informação para dentro do mundo do jogo. Assim, essas informações são digitalizadas e passadas para o motor gráfico para ele tentar recriar a superfície considerando esse padrão de luz afetando ela. Em palavras mais simples, podemos
podemos dizer que o jogo usa informações do ambiente real para determinar como a superfície dentro dele vai reagir ao ser atingida pela luz. Isso é o que gera o realismo nela. Já o terceiro sinônimo é associado à qualidade dos personagens. Esse é um elemento que a gente vai se aprofundar mais à frente, mas é importante a gente considerar que o jogo traz aquele feeling de jogos bem feitos na Unreal Engine 4, e não é muito difícil de pensar em algum deles. É só olhar para casos como The Callisto Protocol, que usou o motor gráfico e trouxe personagens absurdamente detalhados, independentemente de rodar no PS5 ou no PS4. A Unreal Engine 4 tem esse poder. Então, a grosso modo, o fato de Stellar Blade rodar na Unreal Engine 4 é praticamente um atestado de qualidade, mas isso não o impede de trazer elementos que o demarcam como um jogo de PS4 que foi apenas aprimorado para o PlayStation 5. Um desses elementos, por exemplo, é a própria iluminação do jogo, mais especificamente falando, a iluminação indireta, aquela que é rebatida na geometria e por isso cria sombras mais difusas nos cenários, ou que consegue escurecê-los, criando uma espécie de breu pelas arestas. Esse tipo de iluminação aqui não considera nenhum recurso revolucionário como o Ray Tracing para ser renderizado em tempo real e apresentar resultados melhores, embora pudesse por ser um jogo da nova geração. Assim como também não explora o que outros jogos de maior qualidade nesse sentido já fizeram no PS5, mesmo usando técnicas pré-calculadas nele. O que eu quero dizer é que se você começar a investigar os ambientes internos de Horizon Forbidden West, vai perceber a diferença em como a iluminação global é tratada para rebater a luz dessas superfícies, ainda que a gente esteja falando de um sistema pré-calculado por aqui também. Em Horizon, o resultado no PS5 é muito melhor do que em Stellar Blade. Usei ele como exemplo porque a iluminação global dele, mesmo sendo um sistema fake, é muito mais eficiente na versão de PS5 do que na versão de PS4, e isso mostra como as marcas do PS4 foram deixadas em Stellar Blade. O jogo de fato tem momentos muito bonitos que exploram aos montes a aplicação de luz volumétrica, outros momentos que trabalham para que ele se pareça com um jogo de PS5 e impressione a gente, algo que já vamos entender. Mas isso não o inibe desse tipo de característica problemática no comportamento da luz indireta, o que se alastra inclusive até mesmo para algumas texturas, porque sim, independentemente de estar usando a Unreal Engine 4, o jogo mesmo tendo uma excelente geometria e muitos elementos nos cenários, em alguns momentos revela texturas em baixa definição. Parece que o jogo ter sido anunciado inicialmente como um título em desenvolvimento para o PlayStation 4, combinado a esse tipo de problema que a gente está vendo aqui, quer dizer pra gente que muitas vezes o jogo pode considerar elementos do PlayStation 4 no desenvolvimento e não elementos do PlayStation 5, como uma memória de vídeo, por exemplo, para poder dar conta de maiores texturas e detalhes nos ambientes em algumas partes. Ver esse tipo de coisa, então, é como entender que o game foi feito para o PS4 em algumas partes e não para o PS5. Parece que ele foi lançado para o PS5 para ajudar o console a ter algum tipo de sucesso comercial, já que quando o quesito é chamar a atenção, a protagonista consegue fazer isso tão bem quanto a protagonista de Bayonetta. E esse, curiosamente, é um dos pontos que seguram esse jogo no PS5 no quesito visual, mas talvez não da maneira como você está pensando. Stellar Blade é um jogo que faz a obrigação dele enquanto um jogo de PS5, e quando ele não faz, ele finge que está fazendo. E a parte mais interessante é justamente a parte em que ele finge estar fazendo isso, porque isso está muito atrelado ao que nós comentamos sobre o trabalho de criatividade dos artistas, e não necessariamente ao poder da plataforma. Luz, sombras, a digitalização de uma modelo real para interpretar a protagonista, as curvas perfeitamente simétricas e até o material da roupa dela. Tudo isso, por mais apelativo que alguns tenham achado que pareça, tem uma função estética dentro do jogo para que ele te impressione. Talvez a maior sacada em trazer esse conjunto de elementos aqui tenha sido colocar ângulos de câmera para valorizarem todos eles combinados enquanto a personagem se movimenta. A combinação da luz e sombra por aqui e o impacto que isso gera na protagonista, mostrado por cada ângulo de câmera, é visualmente deslumbrante. Para te impressionar na tela ao longo de todo o jogo, a única coisa que é preciso é a luz interagindo com o modelo da personagem e o ângulo de câmera valorizando isso. Os desenvolvedores souberam trabalhar muito bem com essa combinação. Esses elementos conseguem interagir tão bem que quando você assume o controle da personagem em momentos mais escuros, o jogo já não te impressiona tanto, mas quando as cenas entram em ação e temos esses três tipos de elementos combinados, é um deslumbre artístico. Cada elemento minucioso consegue ser valorizado. A luz faz com que o material da roupa dela seja destacado. A personagem tem movimentos extremamente suaves e faz com que você tenha a sensação de estar assistindo uma apresentação artística, dessas que você não consegue tirar os olhos. E as curvas perfeitamente simétricas conseguem se encaixar perfeitamente no enquadramento da câmera. Tudo isso fica grande na tela, muito impactante. Tem cara de nova geração, mas na prática é tudo recurso de PS4. É como se os artistas tivessem conseguido dar mais valor para cada
cada um desses efeitos do que de fato eles têm, porque no fim das contas não é sobre os efeitos aplicados em si, eles são efeitos da geração passada, mas sim sobre como tudo isso está sendo usado. É uma forma de te impressionar e dizer que o título tem um alto padrão visual, quando na verdade esses recursos que a gente vê estão apenas sendo valorizados pela direção artística do game. Me senti em décadas atrás, quando os artistas conseguiam fazer coisas impressionantes nos jogos, mesmo tendo tão pouco. É isso que acontece por aqui. Então aqui, eles merecem muito mais mérito do que o próprio motor gráfico do game, ou do que o próprio console que está executando ele. Só que toda essa beleza é algo que se estende para alguns set pieces épicos jogáveis do jogo, que aí deixam de ser um disfarce das técnicas do PS4 para usarem de fato o que o PS5 pode fazer. É como se dissessem, olha, vejam o que a gente conseguiu fazer com todos esses recursos do PS4, a gente valorizou eles com a tecnologia do PS5. O próprio começo do game é um bom exemplo disso, inclusive. Tem muita coisa acontecendo no ambiente, exatamente como descrevemos que as coisas acontecem nesse tipo de hack and slash. Com você em si, as lutas são mais lineares, mas no cenário o caos foi instalado. Tem muita coisa acontecendo. Esses eventos catastróficos povoam a sua tela com muitas partículas, inimigos ao fundo que não necessariamente precisam ter alguma interação com você e só estão ali para fins estéticos, além de, claro, muita destrutibilidade. Tudo isso acontecendo em tempo real, ao mesmo tempo, simultaneamente. E quando começamos a sair da esfera das cutscenes e como elas foram valorizadas para gerar algum tipo de impacto no jogador, para ir para o ramo da jogabilidade em si, começamos a ver onde o jogo explora o PS5 e por que é aqui que ele mostra habilidades que só a nova geração tem. De começo, a artimanha pesada que ele faz com o poder do PS5 é renderizar o jogo com mais resolução do que o PS4 seria capaz de renderizar, o que, como vocês já devem imaginar, gera ainda mais impacto tanto nas cutscenes que a gente mencionou, como também nesses campos de batalhas com muita coisa acontecendo, já que tudo fica mais suavizado graças à maior densidade de pixels, evitando serrilhados, e muito mais nítido na sua tela pelo exato mesmo motivo. E para isso ele traz 3 modos. No qualidade é o 4K nativo, no balanceado ele alterna entre o 1080 e o 1440p, e no performance ele se foca em 1440p. A resolução funciona bem em qualquer modo, mas talvez o combo perfeito por aqui para poder ter uma experiência ideal nesse jogo seja o modo balanceado ou o modo performance. Isso porque se ele começa com mais resolução para poder mostrar o poder do PlayStation 5, enquanto traz os elementos do PlayStation 4 que a gente mencionou, ele finaliza mostrando o poder do console com a performance em 60 quadros por segundo, que com certeza a 8ª geração não daria conta. Para a dinâmica das batalhas, para a fluidez dos movimentos da personagem e até para a jogabilidade, os 60 quadros por segundo são extremamente importantes por aqui para cada esfera desse jogo. Ver um monte de coisa acontecendo ou sendo atirada em você enquanto você corre pelo ambiente fica muito mais deslumbrante. Mas existe um adendo. O modo balanceado é um modo que não fica estável em 60 quadros por segundo, perdendo cerca de 10 quadros muitas vezes. Por isso eu diria que é muito mais interessante usar ele apenas caso você tenha uma TV com o VRR, porque a tecnologia vai estabilizar a sua experiência, não permitindo que você perceba as quedas na taxa de quadros por segundo. Então, embora o PS5 ajude ao jogo com a capacidade técnica dele para poder mostrar em que estágio da nova geração o game tá, tudo isso só acontece porque o trabalho artístico valorizou muito a estética e simetria que a personagem tem ao interagir com a luz dentro de um ângulo de câmera perfeito. Esse é o grande ponto desse jogo. A maior resolução ajuda tudo isso a ficar muito mais evidente e bonito na tela, e os 60 quadros por segundo desempenham um papel muito bem na hora de trazer suavidade para cada movimento que a personagem faz, que, diga-se de passagem, usando toda a simetria do corpo dela, é tudo perfeito. Mas é tão mais digno reconhecer que a equipe de direção artística foi quem realmente direcionou quais elementos precisavam entrar em evidência e como eles precisavam se comportar, porque se a gente reparar bem, se não fosse isso, o jogo não teria nada demais. Então sim, a beleza de Stellar Blade é uma beleza artística. A nova geração só entrou para fazer com que tudo isso fosse executado com mais nitidez e performance na sua frente. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que você acha dos gráficos de Stellar Blade ou dele enquanto jogo. Eu quero saber a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.